Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre obesidade. Meu nome é Gabriela Ferracioli, sou médica, sou nutróloga e vim aqui compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento. Obesidade, pessoal, a gente sabe que é um acúmulo de gordura no corpo ocasionado pelo consumo excessivo de calorias. Porém, a gente não pode parar por aí. Ela é uma doença multifatorial que ela vai estar associada com a parte emocional, com o nosso psicológico, também com algumas outras questões físicas e também com a principal questão, que é do consumo excessivo de calorias. Para a gente entender um pouquinho, o nosso corpo ele faz um cálculo muito simples. Ele gasta diariamente uma quantidade de energia, que é o que nós chamamos de taxa metabólica basal, que é aquela energia que o nosso corpo gasta para viver. Se nós ficarmos acordados em repouso, ele vai gastar aquela quantidade de energia diariamente. E também tem a quantidade de energia que nós consumimos. A partir do momento que o nosso gasto energético diário é muito menor do que a quantidade de energia que nós consumimos ao longo do dia, começa a acontecer o acúmulo energético e o nosso organismo utiliza a gordura como forma de armazenamento dessa energia. Deu para entender um pouquinho? No decorrer do tempo, ele vai colocar essa gordura em algumas áreas, como o subcutâneo, que é a gordura que a gente consegue enxergar, porém ele também deposita essa gordura ao redor dos nossos músculos, que é o que nós chamamos de gordura visceral, que justamente algumas pessoas questionam: doutora, o que é a gordura no fígado? É justamente uma forma que o organismo tem em acumular, em guardar aquele excesso de energia que foi consumido. Deu para entender um pouquinho? Você quer saber um pouquinho mais sobre obesidade? Aproveita e compartilha com aquela pessoa que você sabe que está precisando dessa informação. Esse é o momento. Agora vamos relacionar a obesidade com outras doenças. Por exemplo, quando nós temos um nível de obesidade, o nosso organismo acaba precisando fazer processos compensatórios. Um deles é a questão da insulina. Quando a gente acaba consumindo um pouco além a quantidade de alimentos, toda vez que a gente come, o nosso órgão chamado pâncreas, ele vai enviar para o sangue uma certa quantidade de insulina. Repetidamente, o nosso corpo pode criar uma certa resistência à insulina, o que, com o passar do tempo, leva a quadros de pré-diabetes até mesmo a instalação da própria doença, da diabetes mellitus tipo 2, tá, pessoal? Porque o mecanismo fisiológico do surgimento do diabetes tipo 1 é um pouquinho diferente. Então, é uma das comorbidades, da doença associada à obesidade, que por si só é uma doença crônica, que podem surgir no curso desse processo. Além disso, também pode acontecer o surgimento da hipertensão arterial. Justamente pelo excesso de peso, o nosso coração ele fica com uma necessidade de bombear o sangue com uma pressão maior, para fazer com que aquele sangue vença a resistência do peso, da dificuldade que ele tem de percorrer os vasos sanguíneos, o que vai gerar também o surgimento de hipertensão arterial. Além disso, o aumento da circunferência abdominal, a gente sabe que ele prediz índices elevados de gordura visceral, e tudo isso junto aumentam o risco de doenças cardiovasculares associadas, que são infartos agudos do miocárdio, derrames cerebrais, que são os acidentes vasculares cerebrais, coisas que ninguém quer, obviamente, não é, pessoal? E aí, gente, vamos entrar num ponto que também é associado à obesidade, que é a inflamação corporal. As células adipócitas, as células de gorduras, elas têm uma facilidade absurda de estarem em um processo de inflamação crônica. Elas são muito instáveis, elas estão em um processo de divisão celular e de crescimento muito intenso, e por isso mesmo elas acabam corroborando, aumentando as chances do corpo estar inflamado. Então pensa comigo como não acaba sendo algo realmente muito preocupante. Um corpo inflamado que também aumenta o risco de doenças cardiovasculares associadas à obesidade crônica. A obesidade, como eu disse, é uma doença crônica, e também caso o paciente tenha
alguma outra dessas doenças associadas, hipertensão arterial, diabetes mellitus, realmente fica sendo algo muito perigoso para a saúde. Por isso, pessoal, eu tô aqui pra gente conversar e te dizer quais são os primeiros passos para reverter esse quadro de obesidade. Além disso, gente, tem outro fator associado aos quadros de obesidade. Você já ouviu falar em apneia obstrutiva do sono? Justamente, pessoas que estão acima do peso costumam roncar. Conhece alguém que passa por esse problema? O ronco, ele ocorre porque há uma dificuldade do ar passar na região das vias aéreas. Então acaba que também podem ocorrer episódios de apneia do sono. A pessoa fica durante a noite realmente sem respirar. É algo muito grave e a longo prazo compromete demais a saúde, porque acaba comprometendo a qualidade do sono. Então, para a gente sair desse quadro, que ele é dramático, você não concorda? A gente precisa entender como começar. Eu sei que às vezes parece muito difícil, mas a questão é começar, né? E o primeiro passo, a gente sempre conversa, é tentar mudar os hábitos alimentares. Se tiver muito difícil sozinho, procure a ajuda de um profissional, alguém que vai poder te auxiliar. Às vezes é necessário acrescentar suplementação, é necessário acrescentar medicação para o auxílio na perda de peso, né? E aí a alimentação ela vai ser primordial nisso. Porém, nesse processo a gente tem que considerar a prática de atividade física, também, sem dúvida alguma, e um acompanhamento profissional. Eu vou falar com vocês alguns outros tópicos importantes de como a gente começa a tratar a obesidade, né? Lembrando que é um tratamento para a vida inteira. Eu sempre converso com os pacientes no consultório. Não é algo que a gente vai fazer durante 1 mês, 2 meses, 3 meses ou até obter um resultado satisfatório. Não. A obesidade, ela é uma doença crônica e ela necessita ser tratada para o resto da vida. Você gostou desse conteúdo? Semana que vem eu vou voltar aqui falando sobre as principais formas de combate à obesidade. Vocês querem ver? Então volta aqui no canal semana que vem que a gente vai conversar sobre isso. Um beijo, até mais!